Nunca mais vais andar, disseram os médicos, até que uma menina sem abrigo mudou tudo. Eu sei como fazê-la andar novamente. A voz emergiu das sombras do beco, fazendo Alexander Reed parar abruptamente. O empresário de 45 anos instintivamente apertou o guidão da cadeira de rodas de Sofia, como se a voz pudesse arrancá-la dele. Quem está aí? Perguntou ele, examinando a escuridão. Uma menina emergiu da penumbra. Não devia ter mais de 12 anos. Cabelos encaracolados emolduravam um rosto magro com olhos que pareciam carregar um conhecimento além da sua idade. Ela vestia roupas surradas e tinha os pés descalços cobertos de poeira da rua. Meu nome é Nia, disse ela sem desviar o olhar, e eu posso ajudá-la. Alexander sentiu Sofia se mexer na cadeira de rodas. Nos últimos 8 meses, desde o acidente que destruiu sua medula espinhal, a menina de 10 anos raramente demonstrava interesse em qualquer coisa. Os médicos foram claros, danos irreversíveis. Ela nunca mais voltaria a andar. Olha, não tenho tempo para brincadeiras, respondeu Alexander secamente. Vamos, Sofia. Você já gastou 2 milhões em tratamentos que não funcionaram, disse, Nia fazendo Alexander congelar. Consultaste 17 especialistas, 3 cirurgias, 2 nos Estados Unidos, 1 na Suíça. Nada funcionou. Como é que sabes disso? Sussurrou ela, sentindo um arrepio. A menina encolheu os ombros. Eu sei muitas coisas. Também sei que ela sonha que está a correr todas as noites e acorda a chorar, porque percebe que era apenas um sonho. Sofia levantou o rosto olhando para a rapariga com uma intensidade que Alexander não via há meses. Papá, sussurrou Sofia com voz fraca. Como é que ela sabe dos meus sonhos? Alexander olhou para a filha, depois para a rapariga sem abrigo. Algo naqueles olhos profundos o desconcertou. O que queres? Dinheiro? Nia abanou a cabeça. Não quero o dinheiro dele. Quero ajudar. Como? Perguntou ele cético. Isso é algum tipo de golpe? Porque, se for, 3 semanas atrás, interrompeu Nia. Você visitou o Dr. Petrov. Ele disse que havia 0,1% de chance com uma terapia experimental. Mas você recusou porque os riscos eram muito altos. Alexander empalideceu. Aquela consulta tinha sido confidencial. Ninguém além dele, Sofia e o médico, sabia daquela conversa. Como é que pode saber isso? Murmurou ele. Da mesma forma que sei como fazê-la andar novamente, respondeu Nia simplesmente. Mas tens de confiar em mim. Alexander sentiu o peso de 8 meses de consultórios médicos, diagnósticos sombrios e esperanças destruídas. 8 meses a ver a sua filha, outrora tão cheia de vida, afundar-se no silêncio e na depressão. E se eu não confiar em ti? Perguntou ele. Os olhos de Nia pareceram envelhecer 100 anos num instante. Então vocês os dois continuarão presos. Ela na cadeira, você na culpa. Alexander sentiu-se como se tivesse levado um soco. Culpa, aquele monstro que o atormentava todas as noites. O acidente tinha sido ideia dela. A viagem, a caminhada na montanha, tudo para os aproximar. E agora? Dê-me uma razão para acreditar. Sem si, desafiou ele. Nia aproximou-se, ajoelhando-se para ficar à altura de Sofia. Olhou nos olhos da menina e, sem tocá-la, perguntou. Sentes uma sensação de formigueiro todas as manhãs, não é? Como pequenas faíscas descendo pela sua espinha até os dedos dos pés. Sofia arregalou os olhos e acenou lentamente com a cabeça. Os médicos dizem que são apenas sensações fantasmas, continuou Nia. Mas não são. É o corpo dela a tentar comunicar contigo. Alexander viu algo que não via há 8 longos meses. Uma centelha de esperança nos olhos da filha. Como farias isso? Perguntou ela agora num sussurro. Não consigo explicar. Só posso mostrar-te, respondeu Nia. Mas tem de ser agora, e tens de vir sozinho comigo, e com a Sofia. Todos os instintos protetores de Alexander gritavam contra a ideia de seguir uma rapariga desconhecida com a sua filha vulnerável. Era uma loucura, mas quando olhou para Sofia, viu algo que o fez hesitar pela primeira vez em meses. Havia vida nos seus olhos. Por favor, papá, sussurrou Sofia.
Vamos tentar. O que Alexander não sabia era que Nia guardava segredos muito mais profundos do que ele imaginava. Segredos que remontavam a gerações de curandeiras silenciadas pela história, e que o milagre que ela estava a oferecer tinha um preço que nenhuma quantia de dinheiro no mundo poderia pagar, um preço que transformaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Se esta história de esperança contra todas as adversidades tocou o seu coração, não deixe de se inscrever para descobrir como uma menina que o mundo inteiro ignorava se tornou a chave para um milagre que a medicina moderna não conseguiu realizar. Alexander empurrou a cadeira de Sofia por becos estreitos que ele nunca imaginara que existissem, seguindo Nia por um labirinto de ruas esquecidas. Após 20 minutos, chegaram a um antigo armazém com aparência abandonada. No interior, o contraste era chocante. Um espaço limpo e organizado com prateleiras cheias de frascos contendo ervas e líquidos coloridos. No centro, havia uma mesa simples de madeira. Coloque-a na mesa, disse Nia, acendendo algumas velas. Espere, interrompeu Alexander. Primeiro preciso saber exatamente o que você pretende fazer com a minha filha. A porta abriu-se. Entrou uma mulher alta, com a mesma pele escura que Nia, mas com uma cicatriz profunda que ia da têmpora até ao queixo. É este o homem? Perguntou ela. Sim, e eu sou Zora, enfermeira no Hospital Central e tutora de Nia, disse ela. Deve ser Alexander Reed, disse ele, estendendo a mão. A enfermeira Alexander franziu a testa. Então deve saber que esta é... Impossível, sorriu Zora, levantando ligeiramente a bainha das calças para revelar uma prótese. Foi o que disseram sobre a minha perna depois do acidente. Os médicos garantiram-me que nunca voltaria a andar sem muletas. Alexander sentiu o seu cepticismo vacilar. Como? Existe conhecimento neste mundo que o seu dinheiro não pode comprar, Sr. Reed, explicou Zora. Conhecimento que foi apagado, queimado em fogueiras ou ridicularizado durante séculos. Nia aproximou-se de Sofia. Posso? Perguntou, indicando o joelho dela. Após um momento de hesitação, Sofia acenou com a cabeça. Nia colocou a mão no joelho da menina e fechou os olhos, permanecendo imóvel por quase 1 minuto. As células estão dormentes, não mortas, disse ela finalmente. E há memória muscular. Mais do que os médicos percebem. Zora trouxe um frasco âmbar. Esta mistura ajudará com a inflamação ao redor da lesão. São plantas medicinais e algo mais que a nossa família guarda há gerações. Os vossos curandeiros, então? Lhe perguntou Alexander. Chame-nos guardiões do conhecimento que a medicina moderna está apenas começando a redescobrir. Por que é que não trabalham em hospitais? Por que é que vivem escondidos? Zora tocou na cicatriz. Nós tentamos, em 2018. Apresentei algumas técnicas a investigadores universitários. Primeiro, eles riram-se, depois tentaram roubar as nossas fórmulas para patentear e vender. Ela deixou a frase no ar indicando que a cicatriz não era um acidente. Nia examinou Sofia, tocando em diferentes pontos da sua coluna. Aqui, disse ela indicando um ponto específico. É onde vamos começar. Alexander observou. Nenhum especialista tinha localizado um ponto específico para tratamento. Serão 3 semanas, 2 horas por dia, explicou Zora. Quanto vão cobrar? Perguntou Alexander, procurando a carteira. Não queremos o dinheiro dele, respondeu Zora. Mas há um preço. Ela abriu uma pasta surrada contendo documentos para a criação de uma fundação de pesquisa independente, com protocolos para proteger o conhecimento tradicional. Quero que ajudem a proteger um legado, explicou ela, para que outras crianças não tenham que viver nas ruas sem o conhecimento que pode salvar vidas. Enquanto Alexander lia os documentos, Sofia de repente suspirou. Papai, eu senti meu pé. Meu dedão do pé se mexeu. Alexander deixou cair os papéis. Era verdade. O dedão do pé de Sofia estava se contorcendo levemente. O primeiro movimento voluntário em 8 meses. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Isso é apenas o começo, disse Zora. Mas precisamos da palavra dela.
Quando Sofia estiver curada, você manterá a parte dela? Alexander olhou para a filha, cujo rosto irradiava esperança, depois, para Nia, uma criança de rua com um conhecimento que os melhores neurocirurgiões do mundo não tinham. Por que é que eu? Perguntou ele finalmente. Por que é que a minha filha? Porque tem o poder de mudar as coisas, respondeu Nia, com um olhar penetrante. E porque a sua filha tem um coração puro para compreender que este dom não pertence só a ela. No consultório do Dr. Petrov, a quilômetros de distância, uma chamada confidencial estava a decorrer. Sim, senhor. Acredito que Reed encontrou alternativas não convencionais. Se ele está envolvido com aquelas mulheres, uma pausa. Entendido, vamos monitorizar a situação. No armazém, Sofia já conseguia mover 3 dedos do pé direito. Cada movimento era pequeno e trêmulo. Mas para uma menina declarada permanentemente paralisada, era como mover montanhas. Como isso é possível? Sussurrou Alexander. Porque a medicina não é apenas ciência, respondeu Nia, ajustando uma compressa. É também arte. Vocês ergueram monumentos com o vosso conhecimento, enquanto nós preservamos o nosso, mesmo quando fomos forçados a viver nas sombras. Alexander estava começando a entender que havia mundos inteiros de conhecimento que o seu dinheiro nunca poderia comprar, mas que a sua influência poderia ajudar a proteger. O que ele ainda não sabia era que, ao concordar em ajudar Nia e Zora, estava a colocar-se contra forças muito mais poderosas, forças que ganhavam milhares de milhões mantendo pessoas como Sofia, dependentes de tratamentos que aliviavam os sintomas, mas nunca curavam de verdade. 2 semanas depois, o Dr. Petrov corria pelos corredores do Hospital Central. 17 pacientes com lesões na medula espinhal tinham cancelado os seus tratamentos no último mês. 17. Todos pacientes de longa data dependentes de medicamentos caros que ofereciam um pequeno alívio, mas nunca uma cura. Alguma notícia sobre o paradeiro da menina Reed? E perguntou ele ao entrar no seu escritório onde um homem de fato o esperava. Os nossos investigadores perderam-na há 3 dias, respondeu Lawrence Green, representante da Neurocorp, o maior fabricante dos medicamentos utilizados para tratar danos neurológicos. Mas temos um novo desenvolvimento. Green deslizou um tablet pela mesa. Alexandre Reed registrou uma fundação, a NIA Initiative for Integrative Medicine, com um fundo inicial de 50 milhões. No tablet, vídeos de segurança mostravam Alexandre a entrar e sair de um edifício comercial recém-adquirido. Num vídeo, ele empurrava Sofia na sua cadeira de rodas. No seguinte, 3 dias depois, a menina dava passos hesitantes ao lado do pai, apoiando-se apenas numa bengala. Impossível, murmurou Petrov. A lesão dela era irreversível. Aparentemente não, disse Green, pegando o tablet. Os nossos acionistas estão preocupados, doutor. Muito preocupados. O mercado de tratamento de lesões na medula espinhal vale 13 mil milhões por ano. Se esses métodos alternativos se espalharem, então faça alguma coisa, disse Petrov irritado. O conselho autorizou medidas extraordinárias, respondeu Green. Precisamos da menina Nia e de qualquer fórmula ou método que estejam a usar. Enquanto isso, no novo edifício, da iniciativa Nia, Sofia caminhava de um lado ao outro da sala, apoiando-se apenas na bengala. A melhora era inegável. Incrível, murmurou o Dr. Ramírez, um especialista em neurologia independente que Alexander convidara para documentar o progresso. Em 20 anos de prática nunca vi uma recuperação como esta. Zora ajustou a compressa de ervas na base da coluna vertebral de Sofia. É apenas o começo. Em mais uma semana ela não precisará mais da bengala. Alexander observava tudo com uma mistura de gratidão e preocupação. Nos últimos dias, ele havia notado carros estranhos estacionados em frente ao prédio e as tentativas de invadir seu sistema de segurança triplicaram. Eles já sabem, não é? Perguntou ele a Zora quando ficaram a sós. Eles sabem, confirmou ela. E não estão felizes. Consegui os documentos que você pediu,
disse Alexander entregando uma pasta. Patentes registradas em nome dele e da Nia. Explicou Zora. A fundação já tem estatuto legal e 3 universidades concordaram em colaborar na investigação. Ela sorriu. Trabalhas rápido. Quando a minha filha ficou paralisada, ofereci milhões por uma cura. Agora compreendo que o conhecimento que possuis vale muito mais. Um alarme discreto soou no telemóvel de Alexander. Intrusão detetada. Perímetro oriental. Chegaram mais cedo do que esperávamos, disse Zora sem surpresa. Alexander digitou rapidamente no telemóvel. Protocolos de segurança ativados. Temos de ir para a sala segura. Não, interrompeu Nia, entrando na sala. Em 2 semanas a menina tinha mudado. Vestia roupas limpas e tinha engordado, mas os olhos mantinham a mesma profundidade misteriosa. Precisamos de enfrentá-los. É muito perigoso, protestou Alexander. Você confia em mim? Perguntou Nia, como ele havia feito quando trouxe Sofia para eles. No estacionamento do prédio, 3 vans pretas pararam. Homens de terno saíram liderados por Lawrence Green e o Dr. Petrov. Senhor Green, Alexander ouviu uma voz na entrada principal. Dr. Petrov, que surpresa! Green forçou um sorriso. Temos uma ordem judicial para investigar práticas médicas não licenciadas nesta instalação. A sério. Alexander parecia genuinamente curioso. Posso ver? Green estendeu um documento. Alexander examinou-o cuidadosamente. Interessante. Emitido pelo juiz Calton, o mesmo juiz que detém 18% das ações da Neurocorp através de empresas offshore nas Ilhas Caimão. O rosto de Green endureceu. Não sei do que está a falar. Não sabe? Alexander sorriu. Talvez as gravações das reuniões do conselho da Neurocorp, onde discutiram como suprimir tratamentos alternativos para manter os lucros com medicamentos paliativos, possam refrescar a sua memória. Impossível, exclamou Petrov. Essas reuniões são confidenciais. É incrível como as pessoas falam quando pensam que ninguém está a ouvir, disse Zora, saindo do prédio. As enfermeiras são praticamente invisíveis para os médicos e executivos, especialmente as enfermeiras com cicatrizes. Green deu um passo à frente ameaçadoramente. Não faz ideia com quem está a lidar. Pelo contrário, respondeu Alexander calmamente. Sabemos exatamente quem é, e caso esteja a pensar, esta conversa está a ser transmitida ao vivo para 3 redes de televisão, 15 jornais e para o gabinete do procurador-geral. As câmaras de segurança ao redor do prédio giraram, focando no grupo. Green murmurou, uma ameaça, embora gotas de suor começassem a aparecer em sua testa. Acho que ele não está, disse Petrov, recuando. O filho dele é dono da maior empresa de tecnologia do país. Isso mesmo, confirmou Alexander. E estou usando todos os recursos à minha disposição para proteger o que Nia e Zora criaram. Ainda não percebeu, pois não? Disse Nia, aproximando-se. Não se trata apenas da Sofia ou do dinheiro. Então, do que se trata? Perguntou Green com desdém. Justiça, respondeu Nia. Para gerações de mulheres cujo conhecimento foi roubado, ridicularizado ou pior. Alexander pressionou um botão no seu telemóvel. Em ecrãs, por toda a cidade, apareceu um documentário mostrando mulheres ao longo dos séculos a serem perseguidas pelo seu conhecimento médico. Mostrava fórmulas idênticas às usadas pela Nia, a serem patenteadas por grandes farmacêuticas décadas mais tarde, e mostrava o Dr. Petrov a receber milhões em pagamentos não declarados para desacreditar tratamentos alternativos. Isto vai arruinar-te, sussurrou Green para Alexander. Temos advogados, políticos, juízes, eu também. Alexander respondeu. A diferença é que não estou a tentar impedir as curas, estou a tentar torná-las acessíveis. Enquanto conversavam, uma multidão começou a se formar. Pacientes em cadeiras de rodas, parentes de pessoas feridas, curiosos, todos a assistir ao confronto. Qual é a proposta dela? Perguntou Green, finalmente percebendo a sua derrota. Alexander sorriu. A Neurocorp pode fazer parte da solução em vez de lutar contra nós. Colaboração em vez de competição. Os seus cientistas trabalham com Nia e Zora
para compreender e melhorar os seus tratamentos, e vocês garantem que o método é acessível a todos, não apenas aos ricos. E se recusarmos? Foi Sofia quem respondeu, saindo do edifício, com passos ainda vacilantes, mas firmes. Então iremos diretamente ao público, disse ela. E acredite em mim, a história de uma criança declarada incapaz de andar novamente, curada por uma menina sem abrigo que a medicina tradicional rejeitou. Bem, os acionistas da Neurocorp não ficarão felizes. Green olhou para Petrov, que acenou com a cabeça em sinal de derrota. Vamos conversar. Quando as carrinhas pretas partiram e a multidão se dispersou, Nia aproximou-se de Alexander. Como sabia que eles viriam hoje? Alexander sorriu misteriosamente. Digamos apenas que também tenho os meus segredos. O que ninguém reparou naquele momento de aparente vitória foi o olhar trocado entre Zora e Nia. Um olhar que carregava um conhecimento muito mais profundo e antigo do que qualquer um poderia imaginar. Um conhecimento não apenas sobre curar feridas, mas sobre corrigir um desequilíbrio que persistia há séculos na forma como a sociedade via a cura e aqueles que a praticavam. E à medida que a notícia da recuperação milagrosa de Sofia se espalhava, em centenas de becos, hospitais e casas em todo o mundo, pessoas marginalizadas que possuíam conhecimentos semelhantes começaram a sair das sombras, prontas para um mundo que finalmente poderia estar preparado para ouvi-las. 3 meses depois, o auditório da Universidade Central estava lotado. No palco, Sophia Reed caminhava sem bengala, partilhando o pódio com Nia e Zora. Atrás dela, uma faixa dizia: Iniciativa Nia, Conhecimento Ancestral e Medicina Moderna, uma nova era. Meu nome é Sophia Reed, começou a menina de 10 anos, sua voz clara ecoando pelo microfone. 1 ano atrás fui declarada permanentemente paralisada. Hoje estou aqui graças a um conhecimento que quase se perdeu para sempre. Na primeira fila, Alexander observava com orgulho. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Lawrence Green, agora ex-CEO da Neurocorp. O que começou como uma batalha tornou-se uma colaboração sem precedentes. Sofia continuou. A iniciativa NIA, agora, opera em parceria com 5 hospitais, 3 universidades e sim até mesmo a Neurocorp. Nos meses seguintes ao confronto, a história da Nia e de Sofia se tornou global. O vídeo de Alexander expondo as práticas da Neurocorp provocou um escândalo que abalou a indústria farmacêutica. Investigações revelaram mais de 2 décadas de supressão deliberada de tratamentos alternativos eficazes. Mas, em vez de destruir completamente a empresa, Alexander propôs uma transformação. O conselho da Neurocorp, pressionado pelos acionistas e pela opinião pública, não teve outra escolha, a não ser substituir Green e estabelecer uma parceria com a iniciativa NIA. O conhecimento nunca pertenceu a um único grupo, explicou Zora, pegando o microfone. Durante séculos, mulheres como a minha avó guardaram o conhecimento que a ciência agora está começando a redescobrir. Não buscamos substituir a medicina moderna, mas complementá-la. A cicatriz no rosto antes escondida, agora era visível a todos, uma lembrança do preço que ela pagou por desafiar o sistema. Na plateia, dezenas de crianças em cadeiras de rodas aguardavam ansiosas. A NIA Initiative havia estabelecido um programa de tratamento gratuito, priorizando pacientes sem recursos, enquanto desenvolvia protocolos de pesquisa para documentar e validar cientificamente os seus métodos. Quanto ao Dr. Petrov, continuou Zora, ele está a cooperar com as autoridades em troca de uma redução da pena. As suas confissões revelaram uma rede de médicos pagos para desacreditar tratamentos alternativos. Quando chegou a vez de Nia falar, o auditório ficou completamente em silêncio. A menina, agora vestida com roupas simples, mas limpas, já não parecia uma criança de rua. Ela parecia o que sempre fora. Uma guardiã do conhecimento ancestral. A minha avó costumava dizer que a verdadeira cura vem quando respeitamos todos os caminhos do conhecimento, disse ela. Quando colocamos de lado o preconceito e o lucro e nos lembramos por que a medicina existe, para aliviar o sofrimento.
Alexander subiu ao palco para as considerações finais. Quando a minha filha ficou paralisada, gastei milhões à procura de uma cura. Encontrei-a numa menina que a sociedade tinha descartado. Ele sorriu para Nia. Hoje anunciamos que a iniciativa Nia recebeu aprovação para seus primeiros ensaios clínicos formais. Mais importante ainda, todo o conhecimento desenvolvido será acessível ao público, nunca patenteado ou restrito. No fundo da sala, o Dr. Ramírez, um neurologista cético que testemunhou a recuperação de Sofia, conversava animadamente com outros médicos. É como redescobrir a penicilina, comentou ele. Exceto que esse conhecimento sempre esteve aqui, escondido à vista de todos. Após a apresentação, Nia e Sofia sentaram-se nos degraus do auditório, observando a multidão se dispersar. Você nunca me contou, comentou Sofia. Como sabia dos meus sonhos naquele primeiro dia? Nia sorriu misteriosamente. Algumas coisas não podem ser explicadas pela ciência. Ainda. Você acha que um dia eles vão entender? Perguntou Sofia. Talvez, respondeu Nia. Mas até lá, continuaremos a curar pessoas, independentemente de elas compreenderem. Ou não. À saída do auditório, uma senhora idosa numa cadeira de rodas parou ao lado delas. Vocês são as meninas milagrosas, disse ela, com os olhos marejados. Passei 50 anos nesta cadeira. Será tarde demais para mim? Nia ergueu a mão enrugada. O conhecimento pertence a todos, respondeu simplesmente, assim como a cura. O maior milagre não foi apenas a recuperação de Sofia, mas como uma menina sem abrigo transformou todo um sistema. Enquanto as instituições médicas tentavam compreender os métodos de Nia, milhares de pessoas marginalizadas em todo o mundo começaram a partilhar conhecimentos semelhantes, guardados por gerações. Uma revolução silenciosa tinha começado, naquele dia, naquele beco. Alexander recordou mais tarde. Pensei que estava a seguir uma criança de rua num momento de desespero. Na verdade, estava a ser guiado para um futuro mais justo, onde o conhecimento não tem dono e a cura não tem preço.